Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre sequências. Então, vamos lá. Na matemática, utilizamos as sequências numéricas ou de figuras, que são aquelas que apresentam números escritos ou de figuras dispostas em determinada ordem pré-estabelecida. Então, não é simplesmente qualquer número aleatório, tá? Então, ele tem uma ordem pré-estabelecida. Cada elemento que compõe uma sequência é denominado termo, e a ordem em que o termo aparece é a posição dele na sequência. Coloquei alguns exemplos aqui para a gente observar como que seriam as sequências. Então, eu tenho o primeiro exemplo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitos. 3 pontinhos significa que continua. Essa seria a sequência dos números naturais. Eles já são pré-estabelecidos aqui. Aqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 seria a sequência dos números primos positivos. 1, 3, 5, 7, 9, a sequência dos números ímpares positivos. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos de sequências usando a forma numérica. Nós podemos também classificar essas sequências aqui de acordo com os números apresentados nela. Então, a primeira sequência que a gente vai apresentar é a sequência recursiva. Então, o que seria uma sequência recursiva? Uma sequência recursiva, quando cada termo depende do termo anterior ou de termos anteriores, conhecido como termo inicial, tá? Então, ele está dizendo que um termo vai depender do outro para daí existir. Vamos observar o que acontece com essa sequência aqui. Toda sequência, ela tem o que a gente chama de segredo. O que está acontecendo com ela aqui? Do 1 indo para o 4, do 4 indo, do 5 indo para o 9, do 9 indo para o 13 e assim por diante. O que aconteceu aqui? Do 1 para ir para o 5, o que aconteceu? Aumentou 4, certo? Vamos confirmar se esse padrão aqui existe. Do 5 para o 9, ele também aumentou 4. Opa! Do 9 para o 13, também aumentou 4. Do 13 para o 17 também aumentou 4. Então, nós descobrimos o segredo aqui. O que seria o segredo dela aqui? Aumentou 4. Aí, o 5 para o 9 aumenta 4. O 9 para o 13 aumenta 4. E do 13 para o 17 também aumenta 4. Esse tipo de sequência é a sequência recursiva. Por quê? Porque eu preciso desse 17 aqui para determinar o próximo número. 17 mais 4, 21. Então, o próximo número seria o 21. 21 mais 4, 25. Eu sempre preciso de um número anterior para descobrir os próximos, tá? Aqui outro exemplo. Eu tenho do 2 para o 4, aumentou 2. Vamos ver se esse segredo aqui vai se confirmar. Do 4 para o 8 não aumentou 2, já aumentou 4. Opa! Do 8 para o 16 aumentou 8. Do 16 para o 32 aumentou 16. Ou seja, ele está sempre dobrando o valor. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O que é dobrar? Multiplicar por 2. Então, multipliquei aqui por 2, aqui multiplico por 2, aqui multiplico por 2 e aqui multiplico por 2. Se eu quisesse saber o próximo número dessa sequência, qual seria? 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128 e assim por diante. Tá? Aqui também ela seria infinita. Então, lembrando, sequência recursiva, quando o termo depende do termo anterior ou de termos anteriores. Nós temos também o que a gente chama de sequência não recursiva. Então, o que seria a sequência não recursiva? As sequências não recursivas são aquelas que não dependem de termos anteriores para determinarmos o próximo termo. Então, não depende de nenhum termo, nem do anterior, nem do inicial, nem de nenhum. Vamos observar aqui o que está acontecendo. Então, eu tenho o 1, o 3, 9, 27. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo nada mais do que as potências de base 3. Então, se eu fizer assim, ó, por exemplo, o 3 elevado a 0 seria o 1. 3 elevado a 1 seria o 3.
3 elevado a 2 seria o 9. 3 elevado a 3 seria o 27, que é 3 vezes 3 vezes 3. Então, nada mais é do que eu pegar o 3 e elevar a qualquer número. Então, eu poderia fazer aqui 3 elevado a 10, 3 elevado a 20, sem depender de nenhum número aqui. Por isso que ela é não recursiva, ela não depende de termos anteriores. Tá? Eu poderia fazer o 3 elevado a qualquer valor aqui. E também poderia descobrir os próximos números fazendo 3 elevado a 4, 3 elevado a 5, assim por diante. Segundo exemplo aqui, tenho 1, 2, 4, 8. Também posso representar ele da mesma maneira, mas agora com potências de base 2. Se eu colocar aqui a base 2, ele vai dar exatamente aqueles valores ali, ó. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado ao cubo, 8. Então, da mesma maneira, eu posso fazer o 2 elevado a qualquer valor sem depender de nenhum desses daqui, tá? Por isso que ela é uma sequência não recursiva. Continuando. Ele diz assim, termo geral de uma sequência recursiva. Eu posso achar esse termo, assim, como eu achar qualquer termo, de uma sequência recursiva, daquelas que vai depender do termo anterior. Então, uma sequência recursiva é definida por sua lei de formação, pois essa lei que determinará como os termos da sequência são calculados. É aquele famoso segredo que a gente acabou de falar ali. Como que a gente descobre esse segredo aqui? Vamos fazer a análise agora bem certinho. O primeiro exemplo diz assim, observe a sequência 1, 4, 7, 10. Qual será o próximo termo dessa sequência? Então, vamos observar aqui através dessa tabelinha. Então, ele tem a posição do termo, o termo 1, o primeiro termo. Qual que é o primeiro termo aqui? 1. O termo 2, qual é o segundo termo? O 4. O termo 3, qual é o terceiro termo? 7. E o termo 4, qual é o quarto termo? O 10. Ok. Qual que seria a lei de formação aqui? O que está acontecendo? Ó? Do 1 ele foi para o 4. Então, é como se eu fizesse 1 mais 3. Ok? 1 mais 3, 4. Se eu pegar o 4 aqui e somar mais 3, ele vai chegar no 7. O 7 mais 3... ele vai chegar no 10. Se eu quisesse um próximo termo, eu faria o 10 mais 3. O que vocês observam aqui? Observam que esse valor aqui está se repetindo, tá? Então, ele vai fazer parte da nossa lei de formação. Como é que eu posso calcular, então, essa lei de formação? Eu posso falar assim, ó. Que o meu termo qualquer, o termo N, no caso, que é o que eu estou procurando, ele vai ser igual ao quê? Ao termo, vocês viram que eu sempre pego o termo mais 3. O termo anterior, no caso, que é o 4, mais 3. Sempre um termo anterior, tá? Então, aqui eu peguei o valor 1 mais 3, cheguei no 4. 4 mais 3, cheguei no 7. E assim por diante, tá? Então, a gente vai pegar o termo anterior. Se eu estou calculando o Tn, qual que seria o termo anterior? O Tn menos 1, tá? Diminuindo 1 do que eu quero. Se eu quero o termo 6, por exemplo, eu tenho que pegar o termo 5. Se eu quero o termo 10, eu tenho que pegar aqui o termo 9. Mais 3, que a gente viu que é sempre fixo aqui, tá? Então, para calcular o termo, eu pego o termo anterior mais 3. Vamos agora para umas atividades envolvendo esse conteúdo de sequência. Então, a primeira diz assim, classifique como recursiva ou não recursiva cada sequência dada a seguir. Então, a primeira aqui, ele tem 1, 3, aumentou 2 aqui, daí foi para o 1, então diminuiu 2, aí foi para o 5, aumentou, ixi, não está seguindo aqui uma sequência. Na verdade, esses daqui, ele seria, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele seria a sequência, mas os números pares aqui foram trocados pelo 1, tá? Então, ele seria uma sequência não recursiva.
tá? Os termos são independentes aqui. Nesse caso aqui, ó, do 4 foi pro 7, do 7 foi pro 10, do 10 foi pro 13. O que que tá acontecendo aqui? Do 4 pro 7, aumentou 3. Do 7 pro 10, aumentou 3. Do 10 pro 13, aumentou 3. Sempre um termo dependendo do outro. Então, ela é uma sequência recursiva. Então, classificamos aqui os dois casos. Vamos para o 2. Determine os dois próximos números da sequência e forneça a sua lei de formação. Então, a gente vai descobrir o segredo dela e daí fazer a lei de formação. E descobrir os dois próximos números da sequência. Então, vamos aqui. Do 7, ele está indo para o 11. O que aconteceu do 7 para o 11? Ah, aqui aumentou 4. Do 11 para o 15, também aumentou 4. Do 15 para o 19 também. Então, eu sei que ele está aumentando sempre 4. Ó o padrão aqui. Se ele sempre aumenta 4, eu sei que esse é o padrão dele aqui, aumentando 4. Posso até descobrir os dois próximos números da sequência antes de descobrir a lei de formação. Então, ó, eu tenho 35, 35 mais 4 vai ser quanto? 39. E o próximo número, ele que é 2, né? Os próximos, 39 mais 4, 43. Vamos descobrir, então. Então, eu sempre pego o número anterior. Então, se eu quero descobrir o termo qualquer aqui, o termo geral, eu posso fazer essa análise. Eu pego o termo anterior e somo 4. Beleza? Vamos para o segundo aqui. Ó, o 3 foi para o 6, do 6 foi para o 9. Ele tá aqui sempre aumentando 3, certo? Aumentou 3, aumentou 3, aumentou 3 e assim por diante. Sempre aumentando 3. Então, se eu quero descobrir os dois próximos números, eu sei que vai ser 27 mais 3, 30. 30 mais 3, 33. Descobri os dois próximos números da sequência. Agora eu quero descobrir a lei de formação. Então, uma das maneiras de resolver poderia ser assim. O termo geral é igual àquele termo anterior mais 3. Ok, pessoal? Essa foi a aula de sequências. Obrigada, até a próxima.